Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o último podcast deste ano de 2024, o podcast das boas notícias. Gente, estou com o coração muito grato porque chegamos até aqui o Senhor nos ajudou. Fui fazer os cálculos, é 1 ano aí, 8 meses, todos os domingos, trazendo a palavra de Deus. E vocês podem ter convicção, nada vem de mim, tudo vem dele, porque toda a força, todo o fôlego, tudo que a gente vai fazer e exige, né, tanta constância, tanta força, tanto fôlego, vem da parte de Deus. E hoje eu quero encerrar com muita alegria, né, com esse último episódio. Eu quero que você atente os seus ouvidos para a palavra que Deus me deu, a mensagem que Ele me deu, que você possa ouvir. Observe como você escuta, porque aquilo que você escuta e pratica e que se remete à palavra de Deus vai trazer vida para você. Eu fiquei falando, meu Deus, e aí, Senhor, meu Pai, o que eu vou falar para eles? Né? Final de ano chegando, final de ano é um momento de muita reflexão, né? Todo mundo fica refletindo o que aconteceu, o que foi que eu fiz, o que foi que eu conquistei, o que foi que eu perdi. E também gera aquela reflexão do que aconteceu e gera uma grande expectativa do que vai acontecer em 2025. Né? Eu quero que isso aconteça, eu tenho esses sonhos e tem gente que marca na agenda tudo que vai acontecer. E o que Deus quer tratar aos nossos corações, porque tudo aquilo que Deus traz para as nossas vidas, por mais que seja às vezes uma palavra tão difícil de ouvir, né? Porque tem palavra que é difícil, porque é uma palavra de correção, mas ela sempre vem para nos trazer benefícios. E Deus me trouxe uma palavra, né? Uma mensagem, porque Ele falou assim para mim, minha filha, é ano novo. É ano novo, nós queremos tudo novo. Eu também quero. Eu sou o Deus que faço tudo novo. Mas para que as coisas aconteçam de forma nova, que a gente ande em novidade de vida, é necessário que isso nasça primeiro dentro da gente. E aí eu vou começar lendo aqui alguns versículos que ele me deu, para que a gente possa meditar, refletir e mudar, né? Claro, mudar, trazer mudanças, práticas novas, para que a gente possa aí ter um ano novo e uma vida nova sempre, né? Em Cristo Jesus. Eu quero começar lendo com 2 Timóteo 3, 1, 4, que diz o seguinte: Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Observa-se nesse texto, né, que existe um comportamento do qual não faz parte daquilo que Deus deseja para a gente. Não é da vontade de Deus que pessoas sejam orgulhosas, traidoras, né, que tenham procedimentos malignos, diabólicos, coisas que são feitas que trazem destruição para as vidas. Essa não é a vontade de Deus, não é. E quando nós olhamos, né, que nos últimos dias virão tempos difíceis e nós estamos vivendo esses tempos difíceis e sabemos que a tendência, é bíblico isso, a tendência é o pecado aumentar. Assim como uma mulher está ali no seu tempo de ter o seu bebê, né, e ela está sentindo as contrações, assim são os últimos tempos. São as últimas horas, o tempo está passando e a terra geme. E o que a gente observa ao nosso redor? A gente observa pessoas que se amam, que amam mais os prazeres do mundo, que amam mais as coisas terrenas. E todas essas coisas, gente, isso traz destruição. A vontade de Deus não é que andemos nas obras da carne. A vontade de Deus é que a gente possa ter paz. E isso não vem da parte de Deus. Sabe, a gente precisa entender que quando a desobediência aconteceu, ela aconteceu por uma desobediência humana. Foi uma atitude humana. E hoje nós podemos continuar seguindo a desobediência ou a obediência. E sabe, a gente gosta muito de olhar para os resultados. Aí a gente olha assim para a nossa volta e se pergunta por que as coisas estão assim. A gente, assim, é especialista. Por que eu digo isso? Porque eu estive nesse lugar.
Eu já olhei para o céu, revoltada com a minha vida, e perguntei por que Deus estava permitindo tais coisas acontecerem. Então é muito mais fácil a gente olhar para Deus, a gente olhar para quem está do nosso lado, olhar para tudo que está à nossa volta e apontar o nosso dedo. E dizer, é você, a culpa é sua, a culpa é sua. Mas sabe o que é difícil? É a gente se olhar no espelho, gente. É a gente olhar para si mesmo e observar o que precisa ser mudado e moldado em nós. E sabe, Deus, ele é o maior especialista em moldar coisas dentro de nós, em fazer novas coisas dentro de nós. Aí eu lhe pergunto, o que adianta a gente virar o ano, a gente tá com a roupinha nova, com a unha feita, com o cabelo arrumado, maquiada, roupa de marca, os rapazes, tudo bonito, a ceia montada, a árvore piscando, tudo bonito. E dentro de nós, o vazio. Essa não é a vontade de Deus pra gente. Porque Deus, ele faz as coisas de uma forma que se estabelecem como uma rocha dentro da gente. Deus, ele quer nos dar, e é de graça, a vida eterna. Sabe, o sentimento de Cristo em nós, a verdadeira sabedoria, aquilo que é eterno, o amor, a paz, a gratidão. Essas coisas não se compram. E estamos vivendo tempos difíceis, como eu comecei a falar, e citei aqui diversos comportamentos que com certeza você já lembrou de alguma situação que você viveu. Estamos vivendo esses tempos difíceis, onde as pessoas estão amando mais os prazeres do mundo. E isso é triste, Deus não quer isso, alguém precisa falar. Eu disse, pai, eu vou falar isso sim, é necessário falar, porque se eu poupo você da verdade, eu não estou lhe amando. Então eu preciso dizer. Assim como um pai e uma mãe educam um filho que está querendo fazer algo errado, Deus também faz isso com a gente. E quando eu falo isso para você, eu sou a primeira a ser disciplinada. Porque quando eu leio a palavra, a primeira coisa que eu pergunto é, pai, o que eu preciso mudar? O que eu preciso me despir? Sabe, estamos vivendo uma era de rede social, onde está todo mundo buscando like, buscando aprovação, porque é uma foto que tem que ter mais curtida que a outra foto. Porque eu preciso estar com a roupa mais bonita do que você. Porque a gente precisa estar sendo sempre superior ao outro. E isso não é o reino de Deus. No reino de Deus não é assim. E se você ler os evangelhos, e se você buscar entender na palavra de Deus, você vai entender que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, é igualdade, é entender que eu sem você não andamos juntos, que nós somos um corpo. Eu sou a mão, você é o pé, a minha irmã é o pescoço e nós formamos um corpo, uma unidade. Então, é isso que Deus nos chama, para viver essa unidade. Mas o que o mundo vende? O que nós estamos praticando diariamente? Competição, porque eu sou melhor do que você, porque é um complexo de inferioridade, é um complexo de superioridade. E é isso que o diabo vende. Ele vende, porque ele vende. Deus dá de graça o seu amor, mas o diabo vende. Ele vende essas coisas. E o preço é a morte, o preço é a destruição. Eu nunca vi um grupo viver em dissensões, em brigas, construir algo, porque é só destruição. Uma briga resulta em quê? Em separação, em destruição. E essa não é a vontade de Deus. Hoje eu quero que você medite nisso. Você quer um ano novo, você quer uma notícia boa na sua vida. E às vezes a gente quer aquele presente, a gente quer um presente da parte de Deus. Ah, mas eu quero um presente, eu quero que Deus faça isso na minha vida. Quem é o Senhor? Você ou Deus? Sabe, a gente tá se colocando no lugar de filho. Será que estamos sendo humildes como Cristo foi? E esse foi o tema, né, do Natal. Se você ainda não assistiu, vá lá. Que lá eu falei sobre o caráter de Cristo. E Deus falou muito forte comigo sobre essa humildade. Por que estamos querendo sentar na cadeira da frente? Por que queremos ser o primeiro? Queremos honra? Queremos tanta honra, queremos aparecer, queremos ser os melhores, mas não queremos servir.
não queremos nos esforçar, não queremos despir o ego, despir o eu primeiro. Sabe a criança quando fica brigando com a outra criança? Não, é o meu brinquedo. Não, é o meu brinquedo. E aquela briga ali infantil. Deus quer filhos maduros. Deus quer filhos em 2025 entendendo isso e se abrindo. Sabe, a nossa oração não pode ser mais aquela oração: ai, pai, eu quero que você faça isso para mim. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Sim, Deus faz, mas Ele faz no tempo certo e no tempo da maturidade. Nenhuma criança de 5 anos tira uma habilitação. Existe um tempo certo para todas as coisas, senão a bênção vai virar maldição na sua vida. E o que é mais importante? O que você quer ganhar de Deus ou a presença dEle? E Deus, Ele sonda nossos corações, gente. Sabe, a nossa oração precisa ser: Senhor, olha para o meu coração e vê se há algo em mim que precisa sair para que eu me pareça com Ti. A nossa oração precisa ser essa. E como vamos fazer essa oração se estamos com um sentimento de soberba? Gente, Deus não atende o soberbo. Não faz parte, eu preciso lhe dizer isso. Ele não atende o soberbo. Eu era, no meu passado, uma menina assim, soberba. Então, tudo tinha que ser do meu jeito, tudo tinha que estar na minha agenda, e era eu que controlava todas as coisas. E eu dizia assim: como é que Deus fala? Eu perguntava. E eu queria que Deus falasse comigo do jeito que eu planejei. Do jeito que eu planejei. Então, Deus não tinha acesso a Débora, porque Débora era soberba. Quando foi que Deus teve acesso a Débora? Quando eu, nas minhas escolhas erradas, fui ali percebendo que aquilo que eu estava escolhendo para mim mesma estava sendo destruição, como eu lhe falei. Todas as obras da carne, elas vão trazer destruição para as nossas vidas. E ali naquele momento de fragilidade, no momento de fraqueza, eu me tornei humilde. E o que é ser humilde? É reconhecer que precisamos de Deus. É reconhecer que precisamos de um Deus que tudo fez e que tudo pode. Um Deus que anseia estar conosco. Um Deus que tem um reino e que nos convida a morar com Ele, a viver com Ele, começando daqui, crendo pela fé que esse reino já pode habitar dentro de nós. Então não vamos chegar a lugar nenhum se estivermos com comportamentos como esse. Olha só, existe uma passagem lá em Lucas 4 que é a tentação de Jesus, que é quando o diabo vai tentar Jesus lá no deserto. E eu peguei só essa parte aqui, que eu quero que você medite. Então o diabo o levou a um lugar alto, O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A gente precisa entender que do mesmo jeito que o diabo tentou Jesus, ele tenta as nossas vidas todos os dias. E o que será que você está recebendo? Será que o que você está recebendo está vindo da parte de Deus? Ou o que você está recebendo é uma oferta do diabo? Gente, isso é sério. Porque nem tudo que vem e que ele fala aqui, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Existe um esplendor nas coisas que o diabo quer nos ofertar. Existe uma magia, existe algo que parece ser bom, mas é um fruto que vai nos contaminar com o pecado. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Sabe, em que momento nós estamos nos comportando de forma que estamos mostrando nossa fidelidade a Deus, como Jesus fez? Está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha que Satanás ofereceu o reino, Porque depois que Cristo padecesse na cruz por nós, pagasse nossos pecados, ressuscitasse, porque agora Ele está à direita de Deus, porque Ele cumpriu a missão, Ele cumpriu, então o nome dele está acima de todo nome. Então o que Satanás faz? Ele oferece algo ali que se parece com aquilo que Deus quer te dar. E a gente precisa ter cuidado com isso.
para não se encantar com o esplendor das coisas. E aí a gente vai olhar para o cenário à nossa volta. Às vezes nós achamos, e eu já estava conversando com a minha tia, que ela está aqui hoje. Obrigada, tia, por você estar aqui. E eu estava conversando com ela sobre o fruto. O fruto a gente acha muitas vezes hoje, e eu preciso dizer isso para você. Se você olha para mim, porque eu tô com essa roupa bonitinha aqui, com cabelo cacheado, um batom, aí você olhou logo para isso aqui, que a gente olha logo para a imagem, né? Nós somos visuais, nós olhamos primeiramente para a imagem. Aí você olha para mim e você diz, ai, Débora está apresentando um podcast, ela está num estúdio muito arrumado, muito bonito. Eita, tá dando tudo certo. Gente, por que essas coisas vão medir que tá dando tudo certo? Claro, o que você pode medir aqui é que eu tenho perseverança, eu estou pregando o evangelho, estou fazendo a obra, pessoas estão sendo alcançadas, amém. Mas diante de Deus, o que ele vai olhar é o meu coração. Se o que eu prego aqui, eu vivo na minha casa. Se o que eu prego aqui, eu vivo no meu dia a dia. Se eu estou frutificando amor, se eu estou tratando bem as pessoas, se eu estou amando os meus inimigos, se eu estou tratando bem aquele que me ofende, se eu estou sendo paciente, se eu estou exalando domínio próprio, se eu estou fazendo a obra, principalmente quando ninguém está vendo. Porque isso aqui é um detalhe, isso aqui é a pregação da palavra. O procedimento, né? O procedimento, ele arrasta multidões, porque as pessoas veem e não tem mais o que não tem, você testifica o procedimento de alguém. Então, a gente olha muito para a aparência. E fruto, gente, são os frutos do Espírito Santo que está escrito na Bíblia. Então, não é porque uma pessoa é rica em dinheiro que ela está diante de Deus, ok, vai entrar no reino de Deus. Não é assim. Dinheiro, status, aparência não é fruto do Espírito Santo. Não é. Porque a gente está confundindo as coisas. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê o que é fruto. Paulo vai dizer que aprendeu a estar feliz em qualquer situação. Então, Paulo passou fome, Paulo passou necessidade, Paulo passou por sofrimento. Tem noção da aparência que Paulo ali demonstrava? E a aparência de João Batista? E aí, você vai julgar as pessoas pela aparência? Porque Deus não está fazendo isso. A gente precisa se despir dessa aparência. Precisa se despir desse ego do que parece ser bonito, mas não é. E nós estamos vivendo nessa geração. Deus falou para mim, minha filha, é a geração das aparências, né? Porque a gente sabe que o pecado, ele começou com a aparência ali do fruto, parecia bonito, Eva comeu. Sempre você vai ver, os fariseus viviam da aparência. Essa questão da aparência, nós precisamos ter cuidado. Vamos ter um ano novo, de aparência nova, ou de uma essência nova, de algo que realmente é verdadeiro. Deus está nos chamando a atenção, porque é triste. Deus não se alegra com a destruição das pessoas. O desejo dele é que todos sejam salvos. Você que é mãe, que é tia, cuidador, pai, avó, você olha para aqueles pequeninos e por mais que eles desobedeçam, façam algo que não é correto, você quer trazer eles de volta? Você quer trazer eles para o lugar correto? A salvação, lugar de proteção. Esse é o lugar que Deus também quer para as pessoas. Deus não se alegra. E porque Ele não se alegra, Ele deixou a sua palavra e coloca pessoas que se disponibilizam e entendem que isso é a verdade e pregam o evangelho genuíno. Eu não vou dizer para você que estar com Cristo é o evangelho, é ganhar status, é você ganhar um cargo, isso. Gente, a gente precisa olhar para as Escrituras. Precisamos olhar para como Paulo viveu, para como Cristo viveu, como Pedro, Mateus, Lucas, João Batista, todas as pessoas viveram ali. Precisamos ver o procedimento e o que de fato é importante para Deus. A Bíblia vai dizer assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Paz, alegria e justiça. Se compra? Você não compra paz, você não compra alegria nem justiça. Isso somente pode ser dádivas de Deus em nossas vidas. Por isso que tem pessoas que são riquíssimas em dinheiro e pobres, miseráveis, que não têm nada dentro de si.
a não ser mesquinho, egoísta, soberbo, orgulhoso, desobediente, todos esses versículos que eu falei aqui, todas essas palavras, 2 Timóteo, que eu li no início. Então Deus, Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa alegria, mas para isso nós precisamos deixar de ser soberbos e nos abrirmos, sermos humildes. Não tem coisa melhor do que você ser humilde, do que você dizer assim, Pai, vou me sentar agora aqui na cadeira, porque eu sou obras de tuas mãos, né? Não foi eu que criei Deus, foi Deus que me criou. Então eu vou sentar na cadeira, vou entender que eu sou aluno, vou entender também que eu sou paciente. Paciente que eu digo no sentido de ser médico, o médico e o paciente. Sabe, quando você vai ao médico e você está doente, você precisa dizer para o médico que está doente. Você precisa confessar para ele. Você precisa dizer, médico, eu estou sentindo uma dor na minha barriga. E com Deus não é diferente. Nós precisamos chegar diante dele, sabendo que ele vai perdoar porque ele é justo para fazer isso. E confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar um novo caminho. Esse é o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que segura na sua mão, Ele é aquele que vai te direcionar. Mas para isso, você precisa ser humilde. Porque a ovelha rebelde, como você vai educar alguém se essa pessoa nem quer te ouvir? Como Deus pode fazer isso? Ele está te chamando, Ele te chama para isso. Mesmo você que já está em Cristo, ou você que quer receber Ele na sua vida, todos nós estamos nesse constante aprendizado. Existe um crescimento espiritual, existe um amadurecimento espiritual em nossas vidas. E é possível, porque o Espírito Santo, Ele está conosco. Nós temos o solucionador. Não existe problema para Ele. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sabe, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser curados de qualquer doença. Ele cura todas as doenças. E eu não estou falando apenas de doenças físicas, mas eu estou falando também das doenças da alma, porque essas sim vão atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Então a gente precisa se abrir para estar sempre crescendo, para a igreja de Cristo crescer, para que a gente possa expandir o reino de Deus, para que mais pessoas recebam esse amor, o amor que foi pregado na cruz, para que a gente possa viver a paz que excede todo entendimento. Você já imaginou uma vida com paz? Eu fico pensando assim, meu Deus, eu às vezes paro assim, estou almoçando, eu faço, meu Deus, obrigada por essa paz. Por que eu não tinha? Agora, por que eu não tinha? Porque Deus não queria? Porque é isso que às vezes a gente faz, né? Eu não tenho paz. Nada dá certo para mim. Aí é muito mais fácil olhar para o céu e brigar com Deus do que se olhar no espelho e mudar a si mesmo. Gente, nós precisamos negar a si mesmos. Sabe? O convite de Jesus é: venha, me siga. Me siga. Agora você precisa negar algumas coisas que não fazem parte do meu reino. Não fazem parte. Em Hebreus 11, 24 e 26, eu amo essa parte que vai falar lá dos heróis da fé. E olha só o que diz. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Olha só, isso aqui é um exemplo perfeito do que Moisés fez. Ele olhou para aquilo que é passageiro nessa vida, aquilo que é transitório. Porque as coisas que fazemos, precisamos nos perguntar se elas têm peso de eternidade, se aquilo vai trazer vida para nós. Então ele olhou para aquilo ali e fez: eu não quero. Sabe, esses dias eu estava meditando, é melhor você estar dentro da fornalha, no fogo ardente, com Cristo lá, a presença de Deus e a paz que excede todo entendimento, que guarda sua mente e coração, do que você estar no hotel mais luxuoso, 5 estrelas, sem Ele. Não vale a pena, gente. Existe uma paz que Jesus mesmo disse: é a paz que eu dou, não a paz que o mundo dá. Ou seja, existe uma paz que o mundo oferece. E nós precisamos ter cuidado
Porque estamos falando sobre as nossas vidas. Estamos falando sobre o resultado das nossas vidas, o final, como será. Estamos em 2024, vamos para 2025, 2026, e 27, 28 e tal. E vai chegar um momento que a nossa vida, ó, dissipa, acaba. Não é para sempre a nossa vida aqui. Precisamos fazer escolhas eternas, escolhas de salvação. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Nunca se esqueça disso. Guarde isso. Guarde essas palavras. Olha só. E falando em palavra, como o Espírito Santo é lindo, meu Deus. Em Lucas 8, você vai encontrar a parábola do semeador. E eu vou dar uma lida aqui rapidinho para você procurar assim quem você é desses. Olha só. A semente é a palavra de Deus, certo? A semente é a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que escutam, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração para que não creiam e não sejam salvos. Ou seja, essa é a primeira situação. Pessoas que escutam é como se que o solo dela tá lá, né? Tipo aquele solo do o asfalto, né? Não tem como você plantar nada. Caiu, o diabo vem, ó, pegou a palavra. Você já perdeu a palavra de Deus. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria. Sabe aquela pessoa que faz, ai, eu amo tanto quando você fala da palavra, mas quando a ouvem, aí elas escutam a palavra com alegria, recebem, mas não tem raiz, porque o solo todo cheio de pedra, né? Então não tem como enraizar. Recebe com alegria, mas não tem raiz. Isso também não é bom. Elas creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. Então todos nós passamos por provações. E é nessas provações que nós veremos se temos fé ou não. Se a palavra foi lançada num solo que tem pedras ou num solo fértil. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, e eu acho que essa daqui é o que mais acontece. Mas ao seguir o seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Olhe só isso. Pessoas que andam preocupadas sufocam a palavra. Porque como você vai passar o dia todinho? Ai, meu Deus, como é que vai ser isso? Meu Deus, né? Ainda fala, meu Deus. Meu Deus, e dizendo é para descansar. E aí você fica lá preocupada, preocupando com isso, como vai ser amanhã ou outro dia, como se você controlasse essas coisas. Aí fica preocupado. O que a preocupação faz? Ela sufoca a palavra de Deus. Não tem. Você poderia estar dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a preocupação vem e sufoca o Salmo 23. Então você não tem mais como ter fé, porque a palavra foi ali sufocada pela preocupação. Aí tem os prazeres da vida e tem as riquezas. Então a gente precisa ter cuidado. Sabe? Se Jesus chegasse para você e fizesse com aquele homem rico, né? Eu não anotei aqui não, mas eu creio que é em Lucas. Que ele chega para o homem rico e fala assim, né? Ah, você quer me seguir? Jesus, percebendo que ele amava mais a riqueza. Pega tudo que você tem e vende aos pobres. E aquele homem rico ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele amava mais a riqueza do que a Jesus. Então, sabe, a gente precisa entender. Olha, é sério isso. Buscar primeiro o reino de Deus, gente, é colocar Deus acima de tudo. Acima da riqueza, acima da família. E quando eu falo isso, gente, não é que você vai colocar Deus acima da sua família e menosprezar a sua família, não. É porque você coloca Deus em primeiro lugar e você não negocia a verdade que eles têm a possibilidade de também serem salvos. Então é Deus em primeiro lugar. Mesmo que, às vezes, dentro da sua família, pessoas não vão concordar. Ou vão até te ofender ou rejeitar você, permaneça fiel na palavra de Deus. Trate também eles com amor, com gentileza, como Cristo faria. Mas não abandone. Sabe, porque se você prefere agradar os seus familiares do que a palavra de Deus, você já não está buscando primeiramente o reino de Deus. Sabe? Então, as riquezas estão em primeiro lugar. Os prazeres desta vida. Ai, Débora, porque é tão legal fazer aquilo. É tão divertido. Pronto, é um prazer. Se Deus está dizendo que isso não vai trazer vida para você e você quer continuar, você tem liberdade para isso, de escolha. Mas Deus, ele está nos alertando. Você quer ter um 2025 diferente, novo, tem que mudar por dentro, não é por fora.
não é na foto. Não é na foto, não é no vídeo. Não é naquilo que se vê. É naquilo que não se vê, ó, que é dentro de nós. Deus, ele tem uma câmera que nenhuma câmera humana vai captar isso, que somente ele consegue captar. Que é uma câmera que ele olha por dentro de nós, porque ele vê o seu coração e ele vê o meu. Sabe, o raio-x de Deus não tem como passar nada. Se você tentar se esconder em qualquer lugar da terra, lá Deus vai estar. Porque ele está em todo lugar, ele sonda todas as coisas. Ele é o eu sou. Então Deus, ele não tem como você esconder dele, nem enganá-lo. Você acha que está enganando a Deus, mas sabe a quem você está enganando? A si próprio. Quando uma pessoa trai a outra pessoa, ela não está traindo a outra, ela está traindo a si mesma e a Deus. E aquilo que Deus estabeleceu, sabe? Então, a gente precisa ter cuidado onde nós estamos colocando Deus. E Ele precisa estar em primeiro lugar. Eu preciso amar mais a Deus do que os meus filhos, do que o meu esposo, do que a minha mãe, do que o meu pai. Porque a palavra de Deus, gente, é a constância das nossas vidas. É aquilo que não vai passar. Os céus e a terra vão passar. Mas a palavra de Deus não. É o lugar de segurança, é o abrigo, é debaixo das asas dele. É constante o nosso Deus. Então, vamos buscar a Ele em primeiro lugar. Sabe, entender que é isso mesmo, vale a pena. Vale a pena. Existe uma paz, existe uma alegria, sabe? E existe também um reino. E eu quero finalizar. Eu nem sei em quanto tempo eu estou, mas eu quero finalizar sobre o reino. Eu quero finalizar essa mensagem que você possa gerar fé sobre isso. Não se tem mais pregado sobre o reino de Deus. Sabe, a gente tem pregado tanto sobre ganhar bênçãos. Não estou sendo contra bênçãos. Realmente, Deus, Ele supre nossas necessidades. Ele é um Deus que cuida. Sabe, mas nós também passamos por dificuldades, porque esse mundo é mau. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então, Deus, Ele não pode olhar para a gente e querer a gente sempre beber. Ele vai querer que a gente cresça, que a gente olhe para a maldade do mundo, que a gente olhe para as aflições, as pedras que virão e entenda, eu não vou parar, vou continuar sendo luz e sal nessa terra. Deus, Ele quer filhos fortes. Por isso que Ele diz, seja forte e corajoso. Para ser forte e corajoso só pode ser deve ter algum mal, né? Deve ter algo que gera uma resistência sobre nós. Onde a luz avança, as trevas não se alegram. Então eu quero finalizar essa mensagem hoje falando sobre o reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, né? E uma das passagens que ele falou, eu amo quando ele fala. Mateus 13, 44, 46, ele fala assim, o reino dos céus, eu fico imaginando ele falando naquela época, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha só que coisa linda. Ele ainda diz mais, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Gente, existe uma riqueza tão grande no reino de Deus. A gente não tem nem como imaginar. Às vezes eu fico tentando, assim, eu fico muito alegre só de pensar que existe uma vida com Deus. Hoje eu estava vindo no carro, né, com tia Fran, e a gente colocou o Apocalipse 21 na versão A Mensagem. E se você quiser, faça isso depois que terminar aqui o episódio. E lá Deus vai trazer o que vai acontecer, porque essa terra e esse céu vão passar. Sabe, Ele vai fazer novos céus. Nós vamos morar com Deus. E aí a Bíblia diz assim, né, que Deus, ele está de mudança, porque Ele vem morar conosco. Se existe um desejo de Deus é morar conosco. E se existe algo que Deus não se alegra é um filho perdido. Ei, pai, Ele quer filhos pertos. Um bom pai, Ele quer filhos pertos. Então existe no futuro, né? Porque Deus, Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Existe um futuro, existe um descanso onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, toda ofensa que passamos, tudo que passamos, Ele é justo. E nós vamos morar com Deus. E tem gente que até me acha louca, né? Mas os loucos são assim, a gente vive pela fé.
Você está vendo o reino de Deus? Eu não consigo ver, mas eu experimento dentro de mim. Eu experimento no meu secreto com meu Pai. Então isso ninguém pode roubar. O meu relacionamento com Deus ninguém rouba, né? Deus e Débora, ninguém vai tirar isso. Então, você também pode ter o seu relacionamento com Ele. Porque nós somos irmãos. E Deus tem uma nova terra, um novo lugar, onde o reino é de Deus. É um reino onde Deus governa. Neste mundo, por enquanto, jaz do maligno. É ele que está trabalhando para a destruição das criaturas. Mas existe um lugar, né, onde nós estaremos, onde Cristo será a própria luz, onde não haverá dor. Sabe? Os felizes para sempre, que tantos filmes falam, que as pessoas tanto desejam. Aquele sentimento de eternidade, ninguém quer morrer. Existe um lugar que é a vida eterna. E essa vida eterna é somente em Cristo Jesus. Porque Deus se revelou para o mundo através do seu Filho e é através dele que nós acessamos essa salvação. E eu quero, assim como ele também quer, que um dia nós possamos estar nesse lugar juntos, no reino de Deus, né? Na nova terra, que eu fico tentando imaginar, meu Deus, eu não consigo. Nossa mente é pequena demais. Eu já acho assim o céu dessa terra, o mar, as coisas que Deus fez, as plantas, né, as crianças, é tudo tão lindo que Ele fez, né? Nós mesmos, nosso corpo é tão perfeito, todos os sistemas. Nós somos obras-primas de Deus. Agora imagina esse novo céu, sem lágrima, sem tristeza. E nós precisamos gerar expectativa, né? Porque a gente parou de falar do céu e existe um céu, existe um lugar em Cristo, existe um futuro que nos aguarda. Jesus diz assim: não turve o seu coração, meu Pai está preparando moradas. Ele está preparando moradas. Você crê nisso que Jesus disse? Eu creio. Eu creio que eu tenho uma morada e que eu vou ver a face do meu Mestre e que não haverá mais dor, porque esse mundo é de aflições. Então, que essa chama, que essa esperança que é Cristo esteja acesa em você no ano de 2025 e em todos os anos que ainda nos resta de vida. Não é para sempre aqui, mas existe um para sempre em Cristo. E eu oro para que você tenha entendido essa mensagem, para que cada vez os seus olhos espirituais se abram, para que você tenha sede de buscar quem é Deus, quem é você em Deus, o propósito, a plenitude, o contentamento, a alegria de estar em Cristo Jesus. E esse amor, que esse amor de Deus não existe. Ele não se alegra em ver teu sofrimento, mas Ele quer um posicionamento seu, para que você, ouça com atenção e acate essa palavra. E nem finalizei, vou finalizar agora. E ele fala assim, mas as que caíram em boa terra, a semente, que é a palavra, são as que com coração bom e genuíno ouvem a palavra e a retêm, guarda, e que produzem uma colheita com perseverança. Então que você possa ser esse solo fértil, onde Deus vai plantar a semente e você vai frutificar, assim, uma árvore bem grande, forte e firme, né, debaixo da mão poderosa desse Deus maravilhoso. Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham recebido uma boa palavra. E até 2025, eu volto em fevereiro, viu? Volto mesmo, preciso descansar. E vocês podem maratonar aí os outros episódios, porque tem bastante coisa, viu? Então fiquem na paz de Cristo e até a próxima, em nome de Jesus.